de saída, Cris, qual que é o saldo ou a leitura que se pode traçar a respeito dos fatos de ontem encabeçados por extremistas em Brasília? Bem-vindo ao Expresso. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Léo, a primeira consequência óbvia é muito ruim para o ex-presidente Jair Bolsonaro toda essa situação. Está sendo apontado ali que o presidente estimulou, de certa forma, esse tipo de comportamento, de que deixou sempre, vamos dizer assim, deu a entender nas entrelinhas que, de certa forma, apoiava esse tipo de manifestação, esse tipo de reação. Então, para ele é muito ruim, e isso porque ele perde a condição de principal líder de oposição, né? Começa a haver vamos dizer assim, um isolamento político por parte dele. Todos os líderes importantes ali no Congresso Nacional, os presidentes da Câmara, os presidentes do Senado também condenaram muito veementemente esses atos, como não poderia deixar de ser, né? Não poderia ser diferente. Então, o primeiro passo a primeira grande consequência é esse enfraquecimento político do ex-presidente. Ele perde essa condição de liderar a oposição, e lembrando que a gente sempre falou que o Lula e Bolsonaro, eles sempre tiveram ali uma força muito grande entre, vamos dizer assim, os polos mais extremos, né? Agora, ganharia a eleição quem conquistasse mais o centro. Então, a partir do momento que a gente vê uns atos como esse em Brasília, isso afasta ainda mais esse centro que, ainda que não fosse bolsonarista de carteirinha, ou bolsonarista radical, mas tinha uma forte oposição ao Lula, isso acaba afastando esse grupo de eleitores também do ex-presidente. Então, muito provavelmente esse grupo de centro que não apoia Lula e que, por falta de opção, também acabou apoiando Bolsonaro, a tendência é de que procure um outro caminho, um caminho alternativo. Nesse sentido, algumas lideranças como Zema, Eduardo Leite, eventualmente, podem herdar esse espólio do ex-presidente. A segunda consequência aí, Léo, tem a ver com a questão jurídica, né? Porque esses atos todos eles vão desencadear uma série de respostas dos poderes incluídos, especialmente no lado jurídico. Muitas prisões já estão acontecendo, o inquérito das fake news deve ganhar impulso. Então, obviamente que a gente vai ver uma consequência jurídica. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por exemplo, falou que financiadores, autoridades anteriores e atuais, né, que estimularam de alguma forma esses atos, também serão responsabilizados. Então, isso é uma consequência natural, vai ter consequência jurídica esse tipo de manifestação, esse tipo de ato, né? Num primeiro momento, pelo menos, vamos ver se o presidente Lula também aproveita essa onda, mas ele se criou, né, um ambiente momentaneamente aí, favorável a ele, para que se mantenha a ordem pública, e ele eventualmente, conduzindo isso de uma forma bastante equilibrada e dentro ali do que se espera dele. Obviamente que ele pode reconstruir pontes com alguns setores que havia se distanciado dele, né? Eu só não vi ontem uma frase ponderada do presidente quando ele cita a questão do agronegócio. Ele disse ali que muito provavelmente tinha gente do agro que usa agrotóxico. Eu acho que não é não é bom ele fulanizar dessa forma e tal, especificar, supor que tem
grupos desses ou daqueles setores, né? Mas o fato é que esse ambiente acaba, de certa forma, aproximando o presidente Lula de alguns segmentos que se distanciaram dele por razões políticas, enfim, seja lá. Mas essa defesa da democracia, de certa forma, acaba ajudando o presidente a retomar o diálogo com alguns setores que ele havia perdido por conta de todos os problemas que o PT enfrentou. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!